Olá, bem-vindos ao webinar sobre o Selo Doar, os critérios do Selo Doar, a missão do Instituto. A gente vai falar bastante coisa aqui. Minha ideia é que esse webinar dure aproximadamente uma meia hora e eu espero que seja bastante útil para você. Antes de mais nada, queria me apresentar. Meu nome é Marcelo Straviz. Para quem não me conhece, eu trabalho no terceiro setor no Brasil, há mais de 20 anos. Fui fundador do Instituto Doar. Ele já existe há uns 7 anos aproximadamente. Eu não vou me falar muito do meu passado, seria desnecessário aqui, né, e chato, mas simplesmente dizer que num período que eu trabalhei única e exclusivamente com o assunto do terceiro setor, foi bastante focado em captação de recursos, enfim, sou fundador da BCR também, tenho livros publicados a respeito. Então, o assunto captação, ele sempre foi uma tônica muito importante na minha vida, e, enfim. E de uns anos para cá, a partir inclusive dessa relação com o Instituto, percebemos, né, que o foco seria interessante também atuar na, 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 na ampliação da cultura de doação no Brasil. Eu vou falar então bastante disso, sobre a ampliação da cultura, o que isso tem a ver com a sua organização, enfim, com a organização que você contribui de alguma forma ou atua, ou se está estudando o assunto, e principalmente como o processo de se certificar, de garantir legitimidade, reputação para uma organização é fundamental para que doadores, potenciais doadores, possam tomar suas decisões. Eu vou mostrar também algumas pesquisas que já foram feitas no Brasil e, enfim, queria começar então com essa pequena apresentação, né? O contexto que a gente vai estar falando, ele, como eu disse, ele é de uma cultura de doação que já existe no Brasil, não podemos negar, não podemos imaginar que existe uma fama de imaginar que o brasileiro não doa, que a gente doa pouco. Eu vou mostrar em dados como isso não é verdade. Evidentemente que a gente pode crescer muito mais nesse aspecto, mas a gente está numa situação intermediária, né, no meio de um caminho que precisa ser desenvolvido. Também vou destacar como a importância da classe média no processo. Classe média no sentido de que a ampliação das doações no Brasil, a ampliação vai ocorrer a partir de um grande investimento de tempo, né, de dedicação, de foco na classe média brasileira. A gente tem o costume de dizer que existe uma pouca classe média, que tem muitos pobres, poucos ricos e uma pequena classe média, mas na verdade se a gente fizer isso de forma expandida, né, ou seja, utilizando os próprios dados do IBGE, e eu vou mostrar isso em dados, é a classe média que que vai fazer a diferença, como acontece no mundo inteiro. Muito do que eu vou estar falando aqui tem a ver justamente com comparativos também com realidades de outros países. Eu, nesse momento, estou em Barcelona, morando aqui há algum tempo já, vou ao Brasil com frequência, mas enfim, esse comparativo também tem acontecido em função disso. Bom, as organizações elas têm capacidade para acelerar essa mudança, é importante que a gente perceba isso, já existem dados comprovados dessa aceleração de mudanças que tem ocorrido, vou falar um pouco sobre isso, e, enfim, o principal mote, o que a gente quer dizer aqui, como a confiança é uma peça-chave nesse processo, a confiança entre doador e organização, entre a sociedade e o terceiro setor, né, como que isso vai se construindo, é o que eu quero falar então aqui para você. Dois gráficos aqui muito rápidos, são de 2014, se eu não me engano, de algumas informações que a gente levantou e outras pessoas levantaram também. No gráfico à sua esquerda, você pode observar cada um desses pontos cinzas, eles são países, e os dois eixos a gente tem, então, o PIB per capita, né, pelo eixo de baixo, e pelo eixo lateral, por percentual de doadores. Os pontos vermelhos são alguns destaques, alguns países que a gente destacou, entre eles Mianmar, Tailândia e Indonésia, são os maiores países, né, em relação a doadores, né, que existem nessa faixa que a gente se encontra. Mianmar é o país disparado maior. Então você pode perceber que ele tem um baixo PIB per capita, para a gente visualizar que não é que um país quanto mais rico, mais doador é, não necessariamente. Existem algumas características desses países que a gente destacou, que eles são países eminentemente budistas, então a questão da religiosidade tem um sentido aí. Os outros países que não estão definidos os nomes, mas sim os pontos em vermelho, são outros países da América Latina. Então a gente pode observar que a gente está abaixo de muitos deles, né? Enfim, ainda que tenham um per capita superior a muitos deles também. Então essa região onde está a grande maioria dos países, à medida que vai ampliando a cultura de doação,
vai também ampliando a cultura o próprio PIB per capita, né? Os dois caminhos são simultâneos aí, mas é um pouco para a gente se localizar nessa história. Então, para dizer que sim, existe evidentemente uma cultura que pode ser muito expandida aí. No outro gráfico, à direita, a gente percebe aquilo que eu comentei sobre a classe média, ou seja, esse gráfico no meio, de 53%, é a classe média brasileira e o que ela representa em relação às doações no país. É interessante observar duas coisas, né? Ou seja, como também a classes D e E, ou seja, também contribuem, os mais pobres, com 17% da soma dos recursos de doações, e na classe superior, né, esses 6% em laranja, que corresponde a 1% dos mais ricos, eles doam 6% do recurso. Então, a imagem de que a gente teria de como grandes doadores, né, para o seu volume de dinheiro que eles têm, na verdade não é assim. E não é assim no mundo inteiro. Existe essa imagem de que os ricos são quem doa mais, e na realidade não é assim. Evidentemente, quem doa bastante, quem doa mais no seu volume, é essa ampla classe média, né? Então, isso é uma informação que eu queria destacar aqui, né? Um dado ainda também de 2014, que é interessante a gente observar, é o seguinte: fizemos perguntas, o IDES, né, e Ipsos, fizeram perguntas para quem efetivamente, qual eram os motivos de que as pessoas não doavam, né? Era perguntado para a pessoa especificamente, por que você não doa? E 58% das pessoas disseram que é porque não tinha dinheiro, e 42% outras razões, que eu vou explicar aqui. Mas eu queria antes me ater a esses 58%. Essa resposta ela não é exata. Muitas vezes a gente diz que não tem dinheiro quando nos pedem a doação. Então, não é uma resposta que, de fato, não existe o dinheiro. Existe uma resposta em dizer isso. Então, existe aí um universo de fazer as pessoas mudarem de opinião se, de fato, se trabalhar mais a confiança, a legitimidade, enfim, informação sobre isso. Isso acho que é um dado importante. Sobre essas outras opções, também é importante destacar que 49% delas, isso é um número que me chamou muito a atenção, diz que ninguém solicitou, ninguém fez uma solicitação de recursos e por isso ele não doou. Então, que interessante, né? Por que você não doa? Porque ninguém pediu. Então, quase metade desses 42% disseram isso. Ou seja, olha o universo de oportunidades que a gente tem aí de efetivamente falar com as pessoas que nunca foram assediadas. Esse número nos Estados Unidos, por exemplo, é impossível de existir. Ou seja, todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, em qualquer idade, são assediadas e foram assediadas foram solicitadas a doar, né? Então, olha o universo que no Brasil a gente tem. Então, uma forma de ampliar a cultura de doação é efetivamente pedir. É um dado muito óbvio, muito básico, mas que ainda não é feito. E um outro dado também que eu queria destacar aqui para essa nossa conversa tem a ver com a cultura de falta de confiança, né? Que também não considerem que isso é um dado específico do Brasil. O mundo inteiro também existem pessoas que desconfiam de organizações e é importante entender que isso é saudável. Inicialmente, isso é saudável. Eu não posso ficar confiando em tudo, em qualquer momento, e para quem me pediu, é interessante também ter uma informação, saber mais a respeito. Então, esse é um dado também que confirma um pouco a nossa iniciativa de trabalhar com certificação e garantir que pelo menos esse lado de confiança nas organizações seja ampliado a partir de determinados critérios e documentos, enfim. Uma pesquisa um pouco mais recente, 2015, também, IDES com Gallup. IDES, na verdade, é a grande organização que faz pesquisas, é muito importante a gente reconhecer isso e é fantástico o trabalho que eles realizam. Nesse dado aqui, que foi da pesquisa do doador sobre o doador brasileiro, na verdade a pesquisa é de 2016, né, mas com dados de 2015, 77% das pessoas dessa pesquisa disseram que tinham feito alguma doação em 2015. Entre um trabalho voluntário, que era 34%, ou doou bens, que era 62%, ou doou dinheiro concretamente, 52%. Ou seja, mais da metade, nos casos de dinheiro, né, mais da metade dos brasileiros doaram dinheiro nessa pesquisa que foi feita sobre 2015. Deste valor também, ou seja, 46% doaram para alguma organização social especificamente, também religiosa, não só organizações, evidentemente, mas 46%, e 9% doaram para outras situações, ou no mendigo, ou em alguma coisa do tipo. Então, isso é importante também dizer que, quando se fala aqui doar dinheiro, a gente está falando objetivamente de organizações e não da esmola que é feita, né? Existe esse dado e era uma informação que queria ser buscada no momento, né? Mais coisas, dados mais recentes, né? Eu destaquei aqui um dado super recente de 2019, da pesquisa também do IDES com CAF, eu separei duas informações que eu achei muito preciosas. A primeira é que, ampliando ainda os dados que tinham sido feitos em 2015, esse número aumentou. Ou seja, 7 a cada 10 brasileiros
doaram dinheiro nos últimos 12 meses, né? Então, isso é uma informação muito interessante para se observar que, concretamente, o brasileiro doa sim. O que a gente quer é que ele doe mais e que doe melhor, ou seja, que ele possa doar para organizações que de fato fazem a diferença, mas é importante destacar isso. Então, sobre isso ainda, se você é de uma organização e você fala, não, mas imagina, não doa, saiba que ele não doa para você. Então, eu queria fazer essa provocação de que ao seu redor, as pessoas ao seu redor estão sim fazendo doações e não necessariamente, provavelmente você deve estar observando isso, não estejam fazendo doações para a sua organização. Então, isso é importante para a gente entender esse cenário, sair dessa situação de imaginar que o brasileiro não doa, que não doam nunca, que por isso que não doam para nós, não é a realidade. O que está acontecendo neste exato momento é que as outras pessoas estão doando porque outras organizações estão pedindo, porque elas estão indo atrás de informações, porque estão participando ativamente. Então, isso é importante dizer. O segundo dado que eu coloquei aqui, e tem a ver também com a cultura de doação, é que 46% doaria mais se soubesse como o dinheiro será gasto. Então, o dado importante aqui que eu estou colocando é que, efetivamente, as pessoas querem doar mais, poderiam doar mais, então pode-se ampliar a cultura de doação se houvesse mais informação sobre as organizações, sobre quem pediu. Então, é quase dizer assim, se a organização me pediu 10, eu daria 15 se eu soubesse mais sobre ela. É isso que a pesquisa está demonstrando, é isso, então, que a gente quer defender para trabalhar os dados que eu quero mostrar para você. Então, aqui, com esses dois itens, dá para perceber claramente que a ampliação de cultura de doação é fazer as pessoas doarem mais e doarem melhor. Agora, como que a gente pode fazer isso, né? Objetivamente, né? Qual que é a questão que a gente pode trabalhar aqui? Primeiro, e isso não é diretamente a função do Instituto, mas é importante destacar como exemplo, né? Ou seja, isso tem mais a ver com técnicas de captação, enfim, que é a minha praia, né? Meu trabalho mais antigo, vinculado à área de captação, mas dá 3 exemplos aqui do que a gente está querendo dizer sobre o modelo, a forma, o discurso, né? O mais comum das organizações é fazer frases do tipo, pode contribuir para a nossa organização? Ou seja, essa frase, ela ainda tem um viés da esmola, né? Ainda tem o viés de, será que você pode? Por favor. Até um viés de inferioridade, né? Pouca informação é simplesmente pedir e pronto, né? Então não existe... isso, evidentemente, gera resultados baixos, porque você está numa posição de, por favor, me ajude, o que eu preciso é do seu dinheiro, não me interessa quem você é, o que eu faço, não me interessa também eu dizer. Então, a posição muito de esmola, ainda que eu esteja pedindo dinheiros maiores. Existe já aí um conjunto de organizações que eu estou chamando de situação neutra, que ela está melhor, mas ela ainda é insuficiente, que ela sim se reconhece como importante, a causa é importante, mas ela simplesmente declara isso. Então ela diz, nós somos importantes, o que a gente faz é importante, fazemos bem feito, e ok, isso é fantástico, mas ainda é insuficiente. O que falta aqui? Falta concretamente o pedido. Muitas organizações que dizem coisas como essa, nossa causa é importante, estão naquela situação que eu comentei no slide atrás, de que, de fato, estão doando, mas não para ela. Para quem estão doando? Estão doando para quem pede. Então, o que a gente considera correto, uma sugestão de frase, que evidentemente dá para fazer 1000 frases sobre isso, mas é dizer, sim, somos importantes, nossa organização é idônea, ela é competente, ela é transparente, você pode obter informações sobre o que a gente gasta, como a gente gasta, junte-se a nós, doe para nós, ou seja, não é só o sentido de doar, mas de fazer parte da solução. Os doadores, eles querem fazer parte da solução e não fazer parte do problema, né? É importante essa diferença. Então, eu não quero só o dinheiro do doador, eu quero que ele seja um aliado à nossa causa, por isso a ideia de se juntar a nós. Como eu disse, não é aqui o objetivo nosso aprofundar nessa questão do discurso, do approach, de como fazer, mas para mostrar diferenças que as organizações que elas estão alinhadas em saber solicitar e saber divulgar também os seus dados têm tido, evidentemente, resultados melhores, né? Bom, cabe agora falar um pouco, então, sobre o DOAR, sobre o Instituto, enfim. O Instituto, como eu falei, tem 7 anos aproximadamente, e junto ao Instituto nós criamos 2 iniciativas. A gente, na verdade, nasceu já com 2 ações. O primeiro é o Dia de Doar, que ele já está aí esparramado, imagino que você já conheça. Ele está hoje sendo desenvolvido pelo Movimento da Cultura de Doação, um movimento amplo, né, de participação como todos. O que a gente fez foi uma semente, foi plantar isso. E também, no mesmo ano que a gente que foi criado, a gente também criou o selo, ou seja, a gente lançou, na verdade, o Instituto já com o selo e com o Dia de Doar
no mesmo período. E o selo, né, ele tem justamente um objetivo de uma espécie de ISO 9000, como eu chamo, né, de garantir que os critérios, os elementos que a gente considera importantes, eles sejam efetivamente reconhecidos e validados. Esse trabalho ele foi bastante completo, eu vou explicar nos próximos slides, ele não veio à toa, não é que a gente disse, então são esses os critérios, mas é importante que a gente destaque. São mais de 40 critérios, num processo de comprovação por meio eletrônico, porque a gente considera que isso deve ser democrático, eu não posso inviabilizar uma organização que está num outro canto do país, simplesmente porque eu não consigo chegar até lá, porque o Instituto não consegue chegar. A gente criou mecanismos de validação eletrônica a partir de documentos, documentos comprobatórios, processos de atestar a veracidade. Então, isso garante que qualquer organização em qualquer parte do Brasil possa efetivamente ser validada. Ela não é, um selo não é, muita gente acha isso, mas o selo não é para grandes organizações, ou para organizações superestruturadas. A gente tem organizações validadas que são pequenas, algumas são recentes, né? Mas, e também tem as grandes. O importante é a gente definir os critérios que façam sentido para o processo de desenvolvimento e de crescimento dessa organização. E com dados para serem observados e validados que qualquer uma pode ter, que pode ser apresentado no próprio site, nesse sentido. Então, quem atinge 80% desses critérios, ele consegue efetivamente a certificação. Então, outro dado importante também, porque muitas organizações acham que precisam ter todos os critérios. Eu diria que pouquíssimas organizações no Brasil têm capacidade de ter todos os critérios, ainda que exista uma ou outra. Mas não é esse o objetivo. Acima de 80% já existe essa validação. Abaixo de 60%, a gente não considera e nem avalia, nem dá chances, segundas chances para elas. Organizações, como a gente apresenta os critérios de forma aberta, ou seja, quais são, você pode baixar acessando o nosso site, eu vou depois, inclusive, passar por e-mail para você esses critérios bem explícitos, bem claros, é raro, ou seja, na verdade, nunca aconteceu. Aconteceu um caso ou outro por desleixo da organização, mas as organizações não se propõem a ser certificadas se não atingem esses 60%. Então, quando ela vai se certificar, ela já atingiu pelo menos 60% a 80%. O que a gente considera entre 60% e 80%, porque tem vezes que a organização acha que está certificada, a gente analisa melhor e vê que não está. Entre 60% e 80%, a gente dá uma segunda chance, uma espécie de segunda época ou recuperação. A gente dá um prazo maior para que a gente elenca quais são os elementos que não foram obtidos, os critérios que não foram alcançados, e de que forma que essa organização pode fazer, e tem um prazo aí de até 2 meses para alcançar isso. O nosso objetivo, como eu disse, não é multar, não é proibir, não é dar nota negativa, é estimular. Ao mesmo tempo, a gente também não vai ser conivente com alguma organização que tenha dados imprecisos. Então, a gente é muito rígido nesse processo. Mas, sempre dizendo, o objetivo é que as organizações consigam efetivamente, né? Nosso objetivo seria que todas as organizações conseguissem no Brasil. Como isso leva muito tempo, a gente tem muito trabalho pela frente. São mais de 800 mil organizações no país, então a gente está muito longe de atingir isso. E esperamos um dia, quem sabe, em 3 encarnações, que essas situações aconteçam. Também queria destacar que quem atinge mais de 90% do certificado atinge uma pontuação que a gente denomina de A+. Você pode ver no desenho aí que as organizações conseguem o certificado A, e algumas delas que acima de 90 que conseguem o A+. Por que isso? Para também estimular essa melhoria contínua. Esse certificado ele tem uma validade de 1 ano. Eu não posso garantir que você é bom esse ano e para sempre. A gente sempre vai, a cada ano, validar novamente o processo, definir. Então, é um estímulo para que todas as organizações melhorem os seus processos. Então, aquelas que conseguiram A que virem A+, que A+, consiga atingir mais um critério ainda e que possa ir subindo nesse processo. Ele, no processo final de tudo isso, depois dessas interações entre os nossos certificadores, né, os nossos qualificadores e a organização, ao final desse processo se recebe um relatório objetivo, um certificado concreto que eu vou mostrar num slide mais para frente, e o selo para ser utilizado, como esse que você vê aí, para ser utilizado nos materiais gráficos ou do próprio site, né? Isso é o processo que a gente define. Algo mais que eu queria comentar também. De onde vem essa ideia? Eu preciso reconhecer isso. Ou seja, o trabalho, eu comecei justamente a trabalhar no terceiro setor aproximadamente 20 e poucos anos, e nessa época existia um prêmio que tinha sido criado pelo Stephen Kennedy. O Stephen Kennedy é uma pessoa que foi quem criou, quem organizou as primeiras publicações das melhores empresas da revista Exame, que define as melhores empresas do país e tem um critério lá de fazer.
Bom, ele se aposentou disso, foi trabalhar com outras coisas e criou esse prêmio bem eficiente, que tem uma proposta parecida com o Melhores Empresas, e que a gente considerou, naquele momento, quando eu fiz esse evento, sempre sonhei em poder, em algum momento, fazer algo parecido. No final, o que a gente fez foi duas coisas a partir dessa iniciativa. A segunda eu vou contar daqui a pouquinho, que é a questão do prêmio, mas eu queria destacar os estudos que ele fez com algumas edições desse prêmio, o que gerava de importância, de mudança efetiva no setor a partir disso, né? Então, o primeiro dado que ele conseguiu obter foi que as 50 instituições de caridade, essa terminologia que ele usava, eram as mais bem administradas do ano, as mais eficientes, né? Dobraram a sua renda de donativos nos 3 anos seguintes. Então, ou seja, ele fez essa métrica, ele foi atrás dessas informações nos primeiros anos e confirmou que essas 50 entidades dobravam o valor. Então, é como se você tem um orçamento de 500 mil, em 3 anos você dobrava para 1 milhão. Em média, né, recebiam 2 milhões em dinheiro, de donativos adicionais no triênio seguinte. Você também comparou entre essas 50, umas receberam menos, outras mais, mas na média foram 2 milhões. E aqui um ponto que me fez tomar a decisão de trabalhar com esse modelo, né? Ou seja, a maioria do dinheiro adicional veio de pessoas que nunca haviam doado antes. Então, ele não tinha essa intenção quando criou o prêmio, mas observou que o resultado era esse. Pessoas que não tinham o hábito de doar, por verem que existia um prêmio, que existia um modelo, que existia uma certificação, acabavam doando. Então, isso era, sem que ele quisesse, estava ampliando a cultura de doação concretamente, né? Então, isso foi importante também observar e que ficou na cabeça durante muitos anos para mim, até o momento de eu criar o Instituto Doar, inspirado nesse modelo. Outros 2 dados que também são interessantes, eu considero os primeiros 3 mais fortes, mas também é importante destacar, é que também se vale a pena para as organizações que não se envolvem, ou seja, que não ganham essa premiação, né, no caso. Então, essas instituições que não receberam o prêmio bem eficiente, mas apresentaram os dados que foram solicitados, eles tiveram um aumento em 30% nas doações. Ou seja, então, o processo é de aprendizagem. O fato de existir um selo, que é o que a gente defende, ou o prêmio, que também a gente vai mostrar daqui a pouco, ele gera aprendizado e amplia a capacidade dessas organizações em conseguir recursos. Então, o prêmio trouxe para casa a mensagem de que as instituições de caridade teriam, como todo mundo, que se esforçar para se tornarem mais eficientes. Ou seja, é um esforço, é uma dedicação. Muito importante esse raciocínio que a gente quer destacar aqui. Bom, seguindo, né, não queria me estender muito, porque eu quero justamente trabalhar, temos poucos minutos aqui pela frente, mas então, só para dizer que, em função disso, a nossa certificação, o selo Doar, tem duas funções principais. Por um lado, incentivar e reconhecer, ou seja, estimula o fortalecimento das organizações, promove as organizações com gestão e transparência adequadas, destacando-as das demais, e estimula a confiança dos apoiadores, ampliando a captação de recursos. Esse incentivo e reconhecimento é a função prioritária, mas também existe um processo de aprendizagem por parte das próprias organizações. É um guia, é um norteador, porque elas definem e alinham seus objetivos a partir dos critérios, podem trabalhar aí, melhorar a sua performance a partir desses critérios, realizam diagnósticos a partir disso, podem fazer comparativos, com ou sem certificação, podem fazer comparativos, definem ações a serem tomadas e aperfeiçoam seus processos. Então, isso mostra como, seja se você tem a certificação ou não tem, você pode utilizar os critérios para isso. Evidentemente que a gente recomenda que você tenha, porque isso tem essa vantagem de ser reconhecido publicamente. Acho que isso é, então, a somatória desses 2 processos. Mas é importante destacar, a gente reconhece isso, que a organização deve atender os critérios de uma certificação com o objetivo de conquistar a aprovação dos doadores. É esse o espírito público que a gente quer promover, e não simplesmente para burocraticamente garantir a nossa aprovação da certificadora. Então, isso é um reconhecimento que a gente quer fazer e você leve isso em consideração. Agora, uma questão que é importante dizer também, quando a gente criou o Instituto, uma crise, uma certa aflição que eu sentia era de, bom, quem sou eu para dizer o que é certo ou errado? Quem sou eu para certificar? Quem somos nós para certificarmos? Apesar da nossa experiência, apesar do nosso trabalho há muitos anos nisso. E foi, então, com uma feliz coincidência que a gente encontrou uma organização de certificadores, uma organização internacional
que congrega certificadores. Então, não é que eles necessariamente nos certificam, mas a gente compõe junto com eles um grupo de organizações que troca experiências e figurinhas em relação a esse trabalho, a ICFO, né, que é o objetivo da ICFO é garantir que a captação de recursos para fins de caridade seja organizada e realizada de forma satisfatória e que a administração dos recursos arrecadados seja adequada. O ICFO e ICFO e seus membros cuidam dos interesses dos doadores. Então é muito interessante esse trabalho, né? Vou mostrar para vocês onde estão, quais são. Essas organizações todas que você está vendo aqui na tela, que estão no mundo inteiro, elas trabalham justamente de formas diferentes, cada uma com as suas peculiaridades, mas com lógicas de certificação. O BBB, por exemplo, esse que você vê onde está os Estados Unidos, é uma organização que faz isso com empresas, mas eles criaram um modelo específico também de certificação com organizações. A Confio, que é uma organização no México, era inspirada numa outra organização, que é a Fundação Lealtad, que fica na Espanha, que é onde nós também nos inspiramos muito. A gente tem, apesar de várias organizações, tem na China, tem no Japão, nós consideramos a principal referência a Fundação Lealtad por ser uma organização de uma realidade mais próxima à nossa, né, mais próxima ao Brasil. Vejam que a organização que estamos, ou seja, no hemisfério sul, somos a única, as outras estão todas mais envolvidas concretamente com a América, né, América do Norte e Europa em geral, tirando, bom, China, enfim. Bom, como eu tinha comentado, isso é só a título de exemplo, né? O Instituto DOAR também criou há 3 anos atrás, um outro tipo de premiação, um outro tipo de certificação, que é um prêmio, né? Então, como você pode ver, da experiência do Stephen Kunitz com o Bem Eficiente, a gente gerou 2 produtos. Um que é mais no foco da certificação, que eu brinco que é um pouco o selo, ele é o ISO 9000 das organizações, e a gente considerou importante criar o prêmio porque ele é uma espécie de Oscar. A gente vê que o ISO 9000 é justamente para aquelas organizações que desejam trabalhar, se desenvolver, numa melhoria contínua, e tem nisso um aspecto muito sério, muito de contexto, de trabalho. E o prêmio, ele é mais festivo, naturalmente mais festivo. E ele, o que a gente avalia é como que essa organização, no ano em questão, se diferenciou, e para isso, então, é feita uma análise. Foram mais de 2.700 organizações participantes, onde a cada ano a gente separa, então, as 100 melhores. Enfim, é um dado importante que muitas organizações, mas é uma coisa, é a mesma coisa? Não. Ou seja, o prêmio não é porque você tem o selo que você já tem espaço garantido no prêmio e vice-versa, não é porque você é premiado que significa que você tem o selo. A gente considerou como 2 mecanismos, 2 modelos de trabalhar a certificação que consideramos complementares, e importante dizer também que o prêmio não garante, uma organização que ganha esse prêmio no ano, não garante que vai se ganhar no segundo. Só em 2 edições a gente pode perceber essa variação, né? Só 40%, 40 das 100 ganharam o prêmio no primeiro e no segundo ano, que eu estou chamando de... Mas não necessariamente vão continuar assim. Mas 60 delas alteraram. Por que isso? Porque surgiram novas, porque surgiram outras que se dedicaram mais, se esforçaram, e a gente considera isso muito saudável, muito importante. Já o selo é uma competição consigo mesmo, ou seja, a cada ano a gente quer que a organização esteja cada vez melhor, e ela vai ser validada por esse reconhecimento, por esse trabalho que ocorre ano após ano. No site a gente tem mais informações sobre o prêmio, enfim, só importante dizer também que em 2 edições já se considerou como o maior evento do terceiro setor no Brasil, e que a gente consegue ter muito orgulho disso. Bom, falando então sobre o processo, né? Além de a gente, então, como eu disse, se inspirar no nosso trabalho anterior, o trabalho do Bem Eficiente, o trabalho da ICFO, que tem várias organizações internacionais, a gente também achava importante observar o que estava sendo feito no Brasil, né? E a gente, então, o selo ele também se adapta a uma realidade brasileira a partir de análises em relação ao Código de Ética da BCR, que eu ajudei a fundar também há 20 anos atrás, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, as iniciativas do painel de transparências do GIF, que congrega as principais fundações empresariais, e a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, e também as diretrizes de governança do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A somatória, a gente considerou que tudo aquilo que era importante desses elementos, a gente colocou dentro desses critérios, fez um processo específico e fez uma experiência piloto com 30 organizações de vários tamanhos, de vários perfis. Isso há 7 anos atrás, como eu disse antes mesmo da gente criar o Instituto, para validar o processo todo.
Bom, vamos então ao ponto aqui de que eu estou falando sobre critérios. Não faria sentido eu me aprofundar em cada um deles, mas sim as categorias que os compõem, né? São 5 categorias, onde dentro deles hoje a gente tem mais de 40 critérios, e as categorias são as seguintes. A primeira, causa e estratégia de atuação, onde o que está em questão, as perguntas que tem dentro dessa categoria são quais os propósitos da organização e quais os meios utilizados para atingi-los. Então, qual é a organização, onde que ela fica, onde ela atua, coisas desse tipo, qual que é a missão, qual que é a questão. A gente nunca avalia se a missão é certa ou errada, a gente avalia se a missão está bem descrita, né? A gente, evidentemente, não vou comparar causas, mas a gente pode comparar justamente a forma como ela está apresentada, se ela não gera dúvidas, se não gera conflitos, se não gera confusões para quem está, o potencial doador. A gente tem um olhar de doador em relação a isso. A segunda categoria é representação e responsabilidade, ou seja, então, quem representa a organização, quais são os diretores, isso está explícito no site, né? Eles cumprem as responsabilidades, são feitas assembleias gerais, enfim, um conjunto de perguntas aí. A terceira área também, gestão e planejamento, então se as ações são executadas de forma ordenada e previamente planejada, então existe um planejamento estratégico, existe um documento disso, existe um plano de captação, existe todo esse processo. Importante dizer também que esses, não só basta dizer assim, nós temos, mas que eles têm que comprovar que tem, você tem que enviar concretamente os documentos que a gente solicita, para confirmar isso, ou atestados de veracidade do que está sendo dito, né? A estratégia de financiamento também, se ela está preparada para receber recursos, tem uma área de captação, não tem. Muito importante, eu repito o que eu disse antes, que não necessariamente as organizações têm todos os critérios. Isso é muito comum que não tenha todos. A gente o que coloca é o ideal, o que a gente considera importante nisso. Mas, evidentemente, que é um estudo que pode ser feito. Tem organizações que percebem logo no início que não tem algum critério e, num tempo rápido, conseguem executar. Exemplo, nós pedimos o balanço anual publicado no site. A organização não tem, pois, enfim, em um dia ela consegue publicar isso no site. Então, são coisas como essa que a gente considera que é um lembrete. São coisas, agora eu entendi o que consideramos importante, o que os doadores consideram importante na hora de averiguar. Então, tem muito esse objetivo também. E, por último, dentre as categorias, as prestações de contas e comunicação. Existe um balanço anual, os dados foram feitos, como que a organização se comunica, tem um site, tem um Facebook, enfim. Então, esses são os critérios, e como eu disse, depois eles estão detalhados, os vários critérios que eu vou te mandar por e-mail para você ter mais informação. O certificado, ele é isso, evidentemente parece, né, um pouco comparado com todo o esforço anterior, mas eu queria simplesmente destacar para mostrar que exatamente você recebe isso, mas uma cópia desse certificado fica no nosso site para confirmar a data de validade desse processo. Então, ou seja, o conjunto da obra é composto por um relatório, esse certificado que você recebe, existe uma cópia como uma espécie de selo de garantia que a gente confirma, está dentro do nosso site, para quem quiser confirmar a veracidade, e também o logo, aquele selo que a gente mostrou, que você pode utilizar em outros materiais. Bom, dito isso, eu queria então agora fazer um convite. Como eu disse, o nosso instituto ele tem como objetivo ampliar a cultura de doação no Brasil. A gente gostaria que todas as organizações estivessem absolutamente validadas e certificadas para isso. A gente sabe que isso é um trabalho hercúleo que vai demorar muitos anos, provavelmente muitas décadas. Mas a gente queria fazer justamente um convite para as organizações pioneiras que pudessem fazer esse trabalho, né? Ou seja, foram centenas delas já, porque a gente trabalhou, que a gente fez esse processo nas avaliações. E quanto mais a gente fizer isso, melhor fizermos, a gente vai garantir mais doações, mais legitimidade, mais causas sendo com representatividade. Então, eu tenho um convite a fazer a você, que é uma oferta, concretamente uma promoção que a gente quer fazer, estimulando você a tomar essa decisão nos próximos dias, e a composição dessa oferta, né, é isso. A gente, junto com parceiros, a gente vai te oferecer mais de R$1.000 em descontos, seja dos cursos realizados, seja do FIFE, que é um evento organizado pelo Instituto Filantropia, o Festival BCR, ou seja, então a composição do que existe de eventos do terceiro setor no Brasil, isso é um oferecimento que a gente entrega como pacote para você. Junto a isso também a gente quer doar da nossa parte, como Instituto Doar, a gente quer fazer uma doação de R$148, ou seja, o nosso processo de certificação, o valor dele normal é de R$598 ao ano, ou seja, na verdade, o primeiro ano de certificação, os anos seguintes a renovação é mais barata, é R$450. A gente faz esse convite, então, que nos próximos dias, objetivamente, nos próximos 7 dias, a gente quer estimular que você faça
essa certificação, você inicia o processo de certificação, vamos mandar para você material em relação aos critérios, você poder observar, você vai ver que você tem 2 meses para poder desenvolver isso, a gente vai estar do teu lado te ajudando nisso. Então, nesse pacote, a questão não é para ser dinheiro, não queremos criar uma certificação que inviabilize você, por isso que a gente fez isso também em 3 parcelas de R$ 150, e principalmente, né, o objetivo que a gente quer colocar com isso é que que a sua organização possa começar a fazer parte de um time, possa justamente aprender constantemente e melhorar então a sua performance. Esse desconto, essa promoção é para estimular a fazer isso agora, nesses próximos dias. Depois disso, se você quiser pensar, evidentemente, você vai ter o preço normal de 598 e não vai ter os descontos que a gente colocou também. Então, é um oferecimento para te estimular a fazer isso logo, não perder tempo com isso. A gente quer, nossa missão, nosso objetivo é atingir o mais rápido possível milhares de organizações e a gente quer contar com isso para você participar com a gente desse processo, ok? Então, acho que essa mensagem que eu queria transmitir, gastei um pouco mais dos 30 minutos combinados, você pode... tem um botão ao lado que você pode acessar e cair diretamente justamente na área para fazer esse checkout, poder fazer isso agora mesmo, e por e-mail a gente vai também te mandar informação agora, logo terminando o webinar, com os critérios e com outros dados importantes. Mas fica então esse convite para que você possa fazer isso agora mesmo, ok? É isso então, grande abraço, fico feliz de poder fazer essa apresentação para você, e eu espero que você tome a decisão correta de fazer essa certificação junto com, assim, fazer parte de outras centenas de organizações que também foram avaliadas por nós. Qualquer dúvida, você pode me procurar o Instituto diretamente. Clicando no botão aí você tem acesso também a mais informações e poder fazer esse início da certificação. Grande abraço, nos falamos.